E graças a Deus essa mensagem mudou radicalmente a minha vida. Amém? Hoje eu sou pastor de uma igreja lá em Salvador, da comunidade Revolução da Graça. E, entre aspas, eu era, não vou dizer que eu era um semi-analfabeto, né? Porque dava sair alguma coisa ainda. Mas eu mal fiz o segundo grau, não gostava de estudar. Eu sempre digo para as pessoas que o Evangelho ele não me libertou de droga e bebida. Eu nunca fui viciado nisso. Amém. Quem conhece meu passado sabe. O Evangelho me tornou mais inteligente. Amém. Depois que eu me converti, a primeira coisa que aconteceu foi deu vontade de escrever poema. Não é verdade? Escrevia tudo errado, mas escrevia. E hoje já tem livro escrito. Lá em Salvador tem uma escola agora que me convidou para uma palestra, aonde eles estão usando as minhas músicas nas provas do terceiro ano. Comecei a me tremer todo, porque eu via uma questão falando de Gregório de Matos, uma questão abaixo, Céu Fernandes. Eu falei, uau! Desculpa aí. Porque eu entendi que eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Cara, eu tô rodando em alguns lugares. Esse mês de outubro vai ser bem intenso. Eu saio daqui amanhã de manhã, prego na nossa comunidade de manhã, depois viajo, prego à noite. Vou passar praticamente 13 dias, 14 dias fora de casa, pregando todo dia no Rio de Janeiro. Aleluia. Você fica feliz ou fica com inveja? E por que isso? Eu acabei de lançar o disco, mas as pessoas não estão me convidando para cantar. Eu acho que não gostaram não. Elas estão me convidando para pregar. E você sabia que toda essa agenda eu não peço para pregar em lugar nenhum? Você sabia que eu não tenho nenhum produtor que fica me divulgando para ver se eu vou pregar na sua igreja? A notícia está correndo. Amém. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para trazer para um ponto aqui. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com essa camisa de João Batista que eu vi hoje. Não tem nada a ver com o meu visual, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com o Sérgio, tem a ver com a mensagem que ele carrega. Então eu tenho escutado, poxa, a mensagem que esse cara fala é diferente, a mensagem que ele está trazendo está mudando a minha vida. E eu estou escutando testemunhos no Brasil todo. Recentemente uma família entrou em contato conosco, querendo congregar com a gente, só que eles moram em outro estado. Por quê? Porque ela estava em casa e a família estava em briga, o pai não falava com o filho, ela estava em depressão, já tinha sido atormentada por muitos demônios, muitos espíritos, e ela me contou que um dia ela estava orando, pedindo a Deus para ouvir uma mensagem que pudesse transformar ela, e ela disse que não sabe como mexer no computador, caiu no link de uma pregação minha. Em 10 minutos de mensagem ela caiu de joelho chorando, agradecendo a Deus. E desde então ela vem acompanhando, ela segue a nossa comunidade lá e vem acompanhando as mensagens. A família está completamente restaurada. Ela está completamente curada por culpa de uma mensagem. Infelizmente pegaram essa Bíblia, a minha celular, tá? Infelizmente pegaram essa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem preciosa. Pode descer? Pode, né? Só vou sair do foco da câmera e você vai invertendo, entendeu? Você vier para cá, você vai para o lado de cá também, tá entendendo? E assim a gente vai, né? Nesse vai e vem da vida. Presta atenção. Infelizmente pegaram essa mensagem, que é a mensagem mais poderosa do mundo, e transformaram em uma desculpa para condenar e excluir pessoas.
Tudo depende do seu doutrinamento. Se você foi doutrinado da antiga aliança, se você foi doutrinado baseado em lei mosaica, se você foi doutrinado baseado nas guerras do povo de Israel, automaticamente você vai entrar em batalha contra os religiosos de matriz africana, você vai classificar as pessoas pelos seus pecados, e você vai se gloriar na sua obediência. E essa é a realidade do evangelho hoje. Pessoas batendo no peito: eu sou santo, nesse altar aqui tem santidade. Contrata até demônio para falar isso. É o que se vê hoje. O que se vê hoje no Brasil é uma briga entre evangélico e homossexual. Alguém já ouviu falar numa palavra chamada reconciliação? Eu não classifico as pessoas pelo que elas fazem, eu classifico pelo que Jesus fez. E isso faz toda a diferença. Quando alguém vem falar sobre uma outra pessoa: pastor, porque fulano de tal fez isso, fez aquilo, ele é assim, 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 assim. Eu falei: não, eu não quero ouvir o que ele fez, eu quero ouvir o que Jesus fez por ele. Aí alguém chegou: poxa Sérgio, mas nessa briga aí você está em cima do muro? Estou em cima do muro, eu estou só observando. Porque o meu doutrinamento não foi lei mosaica, não foi antiga aliança, não foi batalha espiritual. O meu doutrinamento foi reconciliação, remissão de pecados, justificação. Eu ouvi e li na Bíblia que Deus amou o mundo, que Deus reconciliou consigo o mundo, que Jesus é propiciação pelos pecados de todo o mundo. E mundo ali não é o sistema, é a humanidade. Nós já recebemos vários testemunhos lá na comunidade, mas o melhor que eu recebi foi de um rapaz, amigo meu, que foi congregar lá conosco, que na verdade o testemunho não foi dele, foi da mãe dele. O cara dedicado ao evangelho, e ele era fiel àquilo que ele aprendeu. E eu comecei a ensinar a ele olhar a família com os olhos da graça. E o melhor testemunho, que teve aniversário lá no condomínio dele, a mãe dele veio me abraçando, não é crente ainda, mas já começou a entrar no processo. E ela veio me abraçar chorando, dizendo: muito obrigado, meu filho era chato. Quem entendeu isso? A Bíblia nunca foi um manual de regras. A Bíblia nunca foi um livro religioso. A Bíblia, eu sempre falo isso, não é um livro de personagens aleatórios. A Bíblia é um livro sobre uma pessoa. Quem é essa pessoa? Entenda uma coisa: tudo que Deus quer hoje, que a humanidade entenda o que ela já tem através de Cristo. Ele já deu reconciliação, então espera que a humanidade se reconcilie com Ele. Ele já deu perdão, Ele já abençoou, então espera que a humanidade venha e usufrua disso. Ele já deu salvação. E seria um pouco equivocado da sua parte achar que Ele deu um livro para que você entendesse outra coisa senão a salvação. Vamos lá, eu sou quase um propaganda do Rema. Por exemplo, matéria, realidade da nova criação. Você vai aprender logo sobre Jó, que você não tem nada a ver com Jó. Agora, se o conhecimento bíblico for usado sem revelação e sem entendimento de dispensação e aliança, a Bíblia vira uma arma, como tem sido usada.
É muito fácil pegar a história de Jó e dizer: Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Jó. Você, eu não. Jó não está escrito, o livro de Jó não está escrito para que você entenda o que vai acontecer na sua vida. Nenhum personagem, pega isso aqui, pelo amor de Deus, nenhum personagem bíblico está catalogado para você se identificar com ele. Só um. 1 João 4,17. Nisso é aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo a gente tenha confiança, porque segundo Jesus nós somos nesse mundo. Esse é o único personagem. Os personagens bíblicos estão catalogados ali para você identificar eles com Jesus, para você entender quem é Jesus, quem é Cristo. Então você pode interpretar das duas formas: ou você aceita a destruição, como se Deus estivesse punindo você, como se Deus teve uma conversa com Satanás, tivesse uma conversa com Satanás e diz: pode pegar, pode tocar, só não toque a vida. Ou você pode olhar para Jó e falar: cara, quem é Jó? Alguém íntegro, honesto e reto. Por 3 vezes a Bíblia deixa claro que Jó não cometeu pecado. Uau! Mas mesmo assim Jó recebeu um sofrimento que ele não merecia. Ele ficou doente, ele ficou pobre e ficou sem a sua família. Que coisa louca! Isso tem nada a ver com a sua vida. Eu conheço um perfeito Jó, que não conheceu o pecado, mas que o Senhor se agradou moê-lo fazendo enfermar, que sendo rico se fez pobre e foi desamparado na cruz. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Então Jó ora pelos seus amigos e ele é restituído. Pois é, Jesus chega na cruz e diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Ao 3º dia ele é restituído. Então Jó aponta para Jesus. Um dos principais erros bíblicos, dizer que como Deus pediu Isaac em sacrifício, Deus também está pedindo o seu filho em sacrifício. Eu estava conversando com os meninos, uma amiga minha agora perdeu uma filha e ela está dizendo que entregou o Isaac dela. É que eu não estava perto, que eu ia sacudir até ressuscitar. Sabe qual é a diferença? Eu conheço a vontade de Deus. Deus não trabalha com morte. Mas se eu não conheço o caráter dele, eu vou aceitar a destruição achando que é ele. Primeiro ponto que você tem que aprender aqui: quando Deus fala, Abraão, eu quero o seu único filho em sacrifício. Vamos lá. Isaac era o filho único de Abraão? Não, ele tinha outro, Ismael, ainda o mais velho. Mas por que Deus fala filho único? Quem é o unigênito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então a ação de Abraão em dar o seu filho único revelava, apontava para a realidade que é Deus Pai dando o seu filho. Mas então por que Deus fala que é filho único? Porque Ismael foi fruto do braço de Abraão, da justiça de Abraão. Mas Isaac não, foi fruto da promessa, da intervenção divina pelo Espírito. Deus não leva em consideração o seu braço, Deus leva em consideração o filho. Não vem orando para Deus: Deus, eu fiz, eu aconteci, Deus, louvado seja eu. Isso não funciona. O meu Deus é engraçado, tá? Talvez ele seja até Rastafari. Mas entenda algo: quando você se apresenta diante de Deus, não fique: Deus, ó Deus, eu fiz isso, então me dê aquilo.
Eu acho que Deus, quando você fala isso, Ele tampa o ouvido. Não. Ele não está entendendo. Não é pelo que Ele fez, é pelo que o meu filho fez. Experimente você chegar diante dele e falar: obrigado, Pai, eu estou aqui pela obediência de Cristo, eu estou aqui pelo que Cristo fez, eu recebo hoje pela fé, baseado naquilo que Cristo fez. Veja, a Bíblia diz que Jesus subiu o monte com os discípulos. Quem eram eles? 3 discípulos, quem lembra aí? Vamos lá. Pedro, João e... Você entende que geralmente Jesus ele leva sempre esses 3? Vai ressuscitar uma menina, Pedro, João e Tiago. Até isso tem revelação de Cristo aqui, ó, porque tudo é sobre Cristo. Pedro, pedra. João, suplantar, ou Tiago, suplantar, substituir. João, graça. Ou seja, substitua a lei, pedra, pela graça. Então Pedro sobe e fica empolgado, e a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado na frente dele, e foram vistos ali Elias e Moisés. Aí Pedro se empolga: rapaz, eu preciso construir uma tenda para cada um deles. Senhor, você quer que eu construa uma tenda, uma igreja mosaica, eliasiana e o anticristo? Pedro disse que queria fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para Jesus. Quando ele terminou de falar isso, a Bíblia diz que uma nuvem cobriu eles. Deus teve que interferir. Pedro não entendeu ainda. A nuvem interferiu e Deus falou: este é meu filho amado. Ele não falou que Moisés era, ou que Elias era. Ele falou: este, a ele ouça. Vocês já ouviram sobre a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Agora ouça sobre o filho, porque tudo que eles disseram aponta. Então eu não quero tenda dos 3, eu quero tenda dele, porque ele é o centro. Quem entendeu isso aqui? Diga: nunca foi sobre nós. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Esse não é um livro sobre nós, é um livro sobre Ele. Presta atenção nisso aqui. O escritor da carta aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa 2 Coríntios capítulo 3 fala que a nossa transformação está em contemplar por espelho a glória do Senhor, e somos transformados à imagem dele, de Cristo. Eu não sou transformado quando eu olho para mim mesmo, eu sou transformado quando eu olho a minha realidade. O Espírito Santo falou comigo que quando Jeremias diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de, para vos dar o fim que vocês desejam. A palavra pensamento ali é propósito, ideia. E quando João fala, no princípio era o Logos ali é a ideia também. Então o pensamento, o propósito que Deus tinha para a humanidade era Cristo. Quem entendeu isso? A minha realidade de vida é Cristo. Ele já me colocou nisso, só que eu não estou enxergando isso. Por quê? Porque eu recebo mensagens onde fazem eu meditar em mim mesmo, nos meus erros, no que eu tenho que fazer para merecer ser abençoado. Não, cara, eu já falei isso. Uma das primeiras perguntas do Antigo Testamento é: Adão, onde você está? Deus perguntando: aonde o homem está? A primeira pergunta do Novo é: aonde Cristo está? Aonde o homem está? Aonde Cristo está? O antigo parou e se iniciou o novo.
Eu não procuro mais onde estou, eu procuro onde Ele está. Porque se alguém está em nova criação, o Evangelho consiste em você descobrir sobre Cristo, perguntar e questionar onde Cristo está, quem Cristo é, porque quem Ele é, eu sou. Então, quando eu olho para Ele, eu me descubro. Vamos lá. 2 discípulos saem de Jerusalém e vão a caminho de Emaús, Lucas 24. No meio do trajeto, Jesus aparece a eles e começa a conversar com eles. Eles não reconheceram Jesus, e a Bíblia diz que Jesus foi expondo as escrituras do que constava sobre Cristo. Amém, gente? Ele não fez uma leitura no Antigo Testamento, ele falou a respeito do que no Antigo Testamento apontava para Cristo. E a Bíblia diz que quando eles pararam num vilarejo, eles tomaram o pão, Jesus deu o pão a eles, eles comeram e os olhos deles foram abertos para reconhecer Jesus. Estão comigo? Presta atenção. Lá no Éden tinham 2 pessoas também, e a mensagem não foi Cristo, a mensagem foi o engano da serpente. Mas será que Deus disse isso, né? E Eva acabou sendo convencida a comer do fruto, e Eva deu a Adão. Quando Adão comeu, os olhos deles foram abertos para enxergar sua nudez. Estão comigo? Amém. No Éden, os olhos se abriram para enxergar a nudez. Em Emaús, os olhos se abriram para enxergar. Deu para entender a diferença? Quando fala em escritura ali, está falando do Antigo Testamento, que o Novo não tinha sido escrito ainda. Então todas as escrituras, tudo aponta para Cristo. Quando eu ouço sobre Cristo, eu me descubro. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Uau! A Bíblia fala que na antiga aliança, Levítico capítulo 1, o homem deveria trazer o seu animal diante do sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse sem mancha e sem mácula, ele era dado ao homem que impunha a mão sobre o cordeiro, e os seus pecados eram transferidos para o cordeiro. Estão comigo? E esse cordeiro, ele recebia a punição que o homem merecia. Veja, o sacerdote não examinava o homem que pecou, o sacerdote examinava o cordeiro. O nosso sacerdócio não está andando muito bem, porque a gente se perdeu em deixar de examinar o cordeiro para examinar as pessoas. E tem gente que tem prazer em falar desse exame. Soube fulano fez isso, soube fulano caiu, soube fulano isso. Você não foi chamado para examinar a pessoa, você foi chamado para examinar o cordeiro. Então o sacerdote examinava o cordeiro recebia imposição de mãos. Você vai ter essa matéria, doutrinas básicas. Aleluia. Então, e aí os pecados eram transferidos e o animal recebia o julgamento por punição pelo pecado. Agora, qual foi o pecado que o animal recebeu? O que cometeu? O cordeiro recebia a punição que o homem merecia. Já entendeu, né? E quando ele recebia, ele era degolado, o sangue era retirado. O sumo sacerdote levava esse sangue e colocava num recipiente chamado propiciatório, que ficava sobre a arca. Presta atenção nisso aqui, não perde nada, tá? Na arca da aliança, dentro dela continham o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O maná representa a murmuração do povo, que murmurou contra Deus.
pedindo mandar e reclamando por mandar. A vara de Arão representa a insubmissão do povo que se voltou contra o sacerdócio de Arão. E as tábuas da lei, 1 Coríntios 15:56, diz que a força do pecado é a lei. Deus mandou colocar dentro de uma arca, um recipiente de madeira coberto de ouro, mandou lacrar aquilo ali, porque ele não queria ver a rebeldia, a insubmissão e o pecado do povo. E por isso ele colocou sobre essa arca um recipiente chamado propiciatório. Ali era derramado o sangue, e Deus falou para Moisés: Moisés, eu virei sobre o propiciatório, não dentro da arca, sobre o propiciatório, e falar contigo pelo propiciatório. Uau! E Moisés seguiu a risca, só que Moisés não entendia. Só Maria que entendeu. Quando Jesus ressuscita dos mortos, o anjo rolou a pedra. Jesus já não estava ali, Jesus estava perto do jardim, né? Olha como a revelação é tremenda. A mulher foi a primeira a pecar, foi ou não foi? Aonde que ela pecou? Em um jardim, não foi isso? Você sabia que a primeira pessoa a enxergar Jesus ressurreto foi uma mulher? A mulher foi a primeira a pecar em um jardim. A mulher foi a primeira a enxergar Jesus, a restauração. E ela achou que ele era o quê? Um jardineiro. O que é que o jardineiro faz? Ele restaura o jardim. Se deixar, a gente fica aqui a noite toda. Porque o seu espírito já existe desejo de ouvir isso. Você nasceu de novo. Você ama a palavra tanto e você nem sabe. Aleluia, presta atenção. Sobre esse propiciatório, né? Tinham 2 querubins olhando para o propiciatório. Não estava olhando para a arca, olhando para o propiciatório. Ou seja, a arca aqui, o propiciatório em cima. 2 querubins olhando para ele. Quando a pedra rolou que Jesus saiu, a Bíblia diz que Maria olhou para o túmulo e tinha um anjo numa ponta e na outra, olhando. Exatamente onde o perfeito propiciatório Jesus estava. Ele é o propiciatório. Aquele recipiente de ouro, aquela bandeja de ouro ali, já apontava para o perfeito propiciatório, que é Jesus. E Deus falou que viria sobre o propiciatório e falaria por meio dele. Por que soube? Porque no propiciatório tinha um sangue, embaixo o pecado do homem. Então Deus vinha sobre e olhava para o pecado pelo sangue. Toda vez que alguém tentava abrir essa arca, era fulminado, porque Deus tinha acesso à rebeldia do homem. Mas enquanto tinha sangue aqui nesse propiciatório, o homem era aceito diante de Deus. Claro que era temporário, todo ano tinha que se repetir isso. Todo ano o sumo sacerdote tinha que se apresentar no Santo dos Santos, no lugar central ali do templo, e oferecer mais sangue, mais sangue, mais sangue. Mas o nosso sumo sacerdote, ele não fez isso uma vez por ano, ele fez isso de uma vez por todas. Ele não adquiriu para você uma justificação e uma redenção temporária, é uma eterna redenção. Não há mais sacrifício para você. E aí João diz que ele é propiciatório. No original ali é propiciação, no original é propiciatório. Ele é propiciação pelos pecados de toda a humanidade. Ele entrou de uma vez por todas para perdoar, desde a queda de Adão até o último homem que vai pecar. Já está todo mundo com o pagamento feito.
só não sabe disso e está sendo condenado porque não crê. Mas graças a Deus que Deus está levantando você para dar essa boa notícia para eles. A palavra evangelho significa boa notícia de alegria. Infelizmente não tem se tornado boa notícia. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Diga, tudo é sobre Ele. Tudo aponta para Ele. Vamos voltar para o Cordeiro. Era necessária a imposição de mãos para transferir os pecados. O Cordeiro se tornava o recipiente de pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue de animal não tem poder de remover, ele só cobria. Por isso que todo ano tinha que fazer. É tipo um pagamento no cartão de crédito. Você compra, mas mês que vem está lá, ainda vem com juros. Oh, Satanás. Ainda disfarça, mas está no vermelho, sangue de Jesus. Não, declara o sangue aí. Quem entendeu isso? O cartão de crédito não paga a conta, ele adia o débito. Ano após ano, esse sacrifício não quitava a dívida, ia acumulando para o ano que vem, e para o ano que vem, e para o ano que vem, até surgir na história João Batista olhar para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ou seja, Ele que paga a dívida por completo. E é por isso que Paulo diz aos Colossenses, ele diz que Jesus, Deus encravou na cruz todo escrito de dívida que nos era prejudicial, removeu inteiramente. O problema é que a religião faz com que você adquira uma consciência de dívida, e você sempre se apresenta diante de Deus com culpa. Será que Deus se agrada de mim? Será que Deus vai me amar? Será que Deus vai me abençoar? Não! Ele diz: entre com a intrepidez do Santo dos Santos, entre confiadamente ao trono da graça. Não crê, entre consciente de si mesmo, entre consciente do sacrifício de Cristo. A palavra confiança ali é sem sentimento de vergonha, sem ter do que se envergonhar. Eu não estou entrando aqui porque eu sou perfeito, eu tenho ações perfeitas. Eu estou entrando porque alguém me aperfeiçoou. Lá vai uma pancada. Não tente comprar a Deus com a sua obediência. Nós obedecemos porque nascemos de novo. Porque a sua obediência comparada com a de Cristo é medíocre. A humanidade é tão boa na sua obediência que Deus teve que prover alguém obediente, porque senão ela estava lascada. Oh, desculpa. Quem entendeu isso? Mas glória a Deus que Jesus é topado. Diga, eterna redenção. Aí Jesus está numa sinagoga pregando, aí aparece um homem com a mão mirrada. E a religião, ela não se preocupa, ela não tem compaixão pelo enfermo, ela procura o pecado que justifica aquela doença. Eu quero ver se ele vai curar no sábado. Não pode traspassar nossa religião, nossa tradição. Negócio de cura, Jesus ignora isso. Ele diz: você aí, vem para o meio. Ele não falou vai para o meio, ele falou vem para o meio. Qual era o membro do corpo usado para impor a mão sobre o animal para transferir pecado? Então você concorda comigo que esse homem havia nele uma incapacidade de ter os seus pecados transferidos, porque ele não poderia estender a mão sobre o cordeiro, que ele tinha uma mão mirrada. E Jesus não falou vai para o meio, ele falou vem, porque Jesus sempre está no meio, ele sempre está no centro.
Na antiga aliança, o sacerdote levava o cordeiro até o homem levava o cordeiro até o sacerdote. Na nova, não. O cordeiro que convida, venha, estende a mão. Uau! 2 Coríntios 5, 21, o versículo da minha vida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. O que é isso? Ele não se tornou pecador, ele se tornou pecado, recipiente de pecado. Uau! Uau! Deus o fez pecado para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. No Antigo Testamento, Levítico capítulo 1, o homem era aceito por Deus nesse ritual, e quando o sumo sacerdote apresentava o sangue era aceito. Ele era aceito naquele momento, naquele ano. Mas a Bíblia diz aqui que porque Cristo se tornou pecado, o Pai tornou ele pecado, nós fomos feitos justiça de Deus. Você sabe o que é justiça de Deus? Condição aceitável diante de Deus, como se o pecado jamais tivesse existido. Aqui o homem era aceito, aqui nós temos uma condição aceitável. Quem está comigo? Diga, eu sou justiça de Deus em Cristo. Aí o pastor, mas Sérgio, eu aprendi aqui que o pastor disse que a gente tem que confessar. Mas isso não é uma obra? Obra não, você só fala porque você não consegue fazer. Tem coisa pior, mas mais fácil do que você receber as coisas falando? Você levanta a mão em casa e diz, eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém? Esse é o versículo princípio para a substituição. Ele se fez pecado, a gente foi feito justiça de Deus. Justiça de Deus é a posição que ele ocupa. Então você vai orar e você diz, espera aí, Jesus é aceitável diante de Deus? É. Assim eu sou. Jesus se ele pedir alguma coisa a Deus, Deus vai abençoar ele? Vai. Assim eu sou. O fariseu não entendia isso. Lázaro está morto e Jesus fala, ó pai, eu estou orando aqui só para que eles creiam, viu? Porque eu sei que você sempre me ouve. Eu não preciso ficar orando 10, 15 horas, 20 horas, ficar insistindo. Eu não sou pedinte, eu sou filho. Foi um cruzado na religião. Puf. Só estou falando isso para que eles queiram. Só estou orando aqui para eles saberem que eu oro. Porque eu sei que você me ouve. Lázaro, vem para fora. Será que tem unção? Será que vai acontecer? Mas rapaz, o escândalo. Lázaro, vem para fora. Quer outra revelação disso aqui? Lázaro não ressuscitou? Mas antes de Lázaro ressuscitar, alguém teve que remover a pedra. A lei foi escrita em tábuas de... Para você achar viva a pedra, achar a vida de Deus, você tem que remover a pedra. A bichinha está ali no negócio da câmera, aleluia. Entenda, a mulher que adulterou chega diante dos fariseus, os fariseus trazem ela diante de Jesus, e ele falou, mestre, olha a hipocrisia, a lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Você, o que é que diz? Você vê que mesmo na religião deles, os fariseus sabiam diferenciar lei e Jesus. Essa é nova, viu? Rolou agora. Então, a lei diz isso, mas você diz o quê? Uau! A lei condena, eu digo, eu não te condeno. Puf, puf, puf. Presta atenção. Então Jesus se cala. E a Bíblia diz que ele começa a escrever no chão.
E até isso tem revelação. Porque você viu no filme que Jesus estava escrevendo na terra, mas na verdade ali não era terra, ali era concreto, pedra, porque ali era a região do templo. Então quando o fariseu pergunta o que Jesus, o que a lei diz e o que Jesus diz, Jesus abaixa e começa a escrever na pedra. Ou seja, vocês querem usar a lei para me pegar, mas eu vos dei a lei. Eu escrevi a lei. E agora que vocês aprenderam sobre isso, vocês que querem apedrejar e quer condenar homossexual, pedófilo, você que quer estar entrando nessa briga de apedrejamento hoje, aquele que está sem pecado aí, atire a primeira pedra. Porque para a lei, aquele que transgredir num só preceito é réu de todos. Não é só homossexualismo que leva para o inferno, mentira, fofoca, tudo isso leva. Então baixa a bolinha, bota a pedrinha no chão, porque não é pedra, é graça. Sai desse conceito de preconceito cultural e entra no reino. Pelo amor de Deus, eu não sou a favor de coisa errada, mas pelo amor de Deus, existe um conceito cultural na nossa nação. O pai não se importa se o filho é drogado, mas se for homossexual é a morte para ele. Isso é uma cultura maligna. E aí todo dia a gente ouve notícias de homossexuais na igreja se matando, porque não são abraçados, porque uma vez que recebe a característica, pronto, excluído. Condena o Estado Islâmico porque usa bomba e arma para matar, mas aqui é pior, que vai matando aos poucos através da condenação. O mesmo reconciliador que você tem é o mesmo que reconciliou essa pessoa também. E eu só acredito que exista transformação para a humanidade por meio do Evangelho. Mas se a porta à palavra é fechada, como vai haver transformação? Se você fosse crente de verdade, você nem ia classificar uma pessoa como homossexual. Não classifique alguém pelos pecados dela, classifique pelo que Cristo fez. Ela está até fazendo isso, mas eu sei um pai que perdoou e reconciliou, e eu vou anunciar isso. Aleluia. Eu sei quem me alcançou. Eu sei quem me alcançou. E eu sei que eu não tenho o direito de condenar ninguém, julgar ninguém. O nome disso é soberba, isso é religião. Se houvesse um pior pecado, deveria ser esse, de exclusão religiosa. Para com isso. Vê alguém de religião de matriz africana, está repreendido em nome de Jesus. Que evangelho é esse? Todo mundo é macumbeiro para você? Não, para mim não. É reconciliado. Só não está sabendo disso ainda. Eu vou lá anunciar isso. Quem está comigo? Diga, eu sou justiça de Deus em Cristo. Então uma mulher, ela foi fazer um exame e ela adquiriu um tumor. Ela viu que tinha um tumor no seio. Só que ela tinha ouvido a mensagem de que assim como Jesus ela é. E ela olhou para o exame e falou: peraí, Jesus tem caroço no seio? Não. Jesus tem câncer no seio? Assim como ele é? Marcou um outro exame. Deu o que no exame? Só faltou o médico escrever: assim como Jesus é.
comigo? Quem está comigo aí? Certa vez eu estava pregando na igreja sobre a serpente de bronze. E eu preguei que o povo de Israel, ele foi curado olhando para a serpente, não olhando para a doença. Uma serpente foi levantada em madeiro, olhavam para ela e o veneno era assim expelido. Aí o perfeito aparece e diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim como foi, levantou e olhou, todo aquele que nele crê não pereça, não sofra dano. Uau, e como foi? Levantou, olhou para ele, saiu a doença. Eu falei sobre isso. Aleluia. E a unção estava parecida com hoje. E eu falei: nós vamos fazer a ceia aqui agora. Fizemos a ceia. Lá é toda semana. Peguei o pão e, de uma forma profética, eu falei: olhe para esse pão e veja que as suas doenças já foram colocadas nele. Você vai tomar isso como se fosse um comprimido. Eu falei assim, bem doido, uma ceia bem doida. E esse comprimido vai curar você hoje. E eu não sabia que havia uma senhora que foi lá na comunidade. Ela estava com um tumor maligno no pescoço, dava para ver o caroço. E ela foi no carro indo para a igreja, conversando com a mulher que levou ela. Ela disse: eu não aguento mais tomar comprimido. E eu falei: você vai comer, e enquanto você estiver digerindo esse pão, o veneno vai ser expelido. Enquanto ela mastigava, o caroço foi secando. Ninguém orou por ela, ninguém tocou nela. Eu só dei uma visão para ela. Eu mostrei aquele que foi levantado em madeiro. Olhe para ele. Se você olhar para ele, se você olhar para ele, tem uma boa notícia e uma ruim. Você quer qual primeiro? A ruim? Acabou meu horário. Qual é a boa? A gente vai orar agora. E eu creio que vão haver intervenções do Espírito aqui. Você pode ficar em pé. Dê a mão ao seu vizinho aí. Diga: tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Diga: tudo é sobre Jesus. Diga: Pai, abre os meus olhos para eu enxergar Jesus. A unção do Espírito vai começar a pegar você. Eu nem preciso me esforçar para isso. O nome Cristo quer dizer ungido. Então, quando ele é anunciado, a unção ela se manifesta nisso. Vamos a uma pergunta. Alguém aqui chegou com algum tipo de dor e essa dor passou e você nem percebeu? Levanta a mão aí para mim. Ali no fundo. Aqui mais duas pessoas. Ali. E o pior é que quanto mais a notícia vem, mais pessoas vão perceber agora que foram curadas. E eu nem orei por isso. Eu nem orei.
E olhe que tem gente aqui, o Espírito falou comigo, que essa dor não é uma dorzinha não, era uma dor que incomodava há meses, foi embora agora. E eu nem orei, eu só falei sobre aquele que foi levantado. Eu só dei para você uma visão dele. Quer um conselho? Nunca leia um versículo bíblico sem procurar Jesus nele. Os discípulos olharam um para o outro e falaram: acaso não ardia o nosso coração quando pelo caminho eles expunham as escrituras? Quem está com o coração ardendo e queimando aqui de amor por ele? Aleluia! Você ouviu algo que não é novidade. Aí dentro, de alguma forma, era isso. O tempo todo eu sabia que era isso. Aleluia. Fechem os olhos de vocês. Vamos orar um pouco. Existem pessoas recebendo dons de cura aqui. A sua mão vai começar a formigar. Você vai tocar em pessoas na sua casa e elas serão curadas. Eu não posso tocar em todo mundo aqui, mas eu sei que a unção está fluindo e vai tocar você, vai pegar você, levando você a um lugar mais alto nele, lugar de entendimento. É tudo sobre você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você.